Seja bem-vindo. Vamos começar já com essa história do Daniel Alves e do Robinho, porque isso eu sei que te interessa também como observador dessas questões internacionais, né, das relações internacionais. Como é que você viu a possível liberação do Daniel Alves, né, mediante fiança de 1 milhão de euros? Não sei se é 1 milhão de dólares ou euros, acho que é euros, né? E o Robinho podendo hoje, inclusive, ser preso hoje, né, pela justiça brasileira. Ô, Conde, esse tema realmente é muito complicado para quem olha de longe, porque acredita-se que a vida dos costumes da sociedade brasileira ainda se escuta na padaria, ainda você escuta no ponto de ônibus, no metrô, papos do tipo, oh, que exagero, será que é tudo isso? Essas moças quem são? Sabe, querendo inverter a lógica do crime cometido. E esse tipo de constatação faz eco não só nas redes sociais, mas na sociedade brasileira. Por sorte, nós estamos vivendo um momento de profunda mudança, com o estabelecimento de lutas cada vez mais densas e concretas, vindas por parte das mulheres, que colocam o assunto num patamar muito melhor de civilização. E, portanto, o que nós estamos assistindo, tanto lá na Espanha quanto aqui, é muito em função da luta feminista, da luta das mulheres, que não arredaram pé de fazer valer seus direitos, de ser, viver, andar e praticar aquilo que elas quiserem. Portanto, nenhum homem pode ter o direito de violentar, de assediar, como isso realmente tem que ser feito. No caso do Daniel Alves, ele está abrindo está pegando uma brecha na lei, né? Mas imagine você que Vinícius falava aí do valor da multa. Da multa da fiança, de 1 milhão, né, de euros, 1 milhão de dólares mais ou menos, talvez não faça nem coceguinhas no patrimônio dele. Ele alega, parece que a defesa dele alega que ele está quebrado e tudo mais, eu duvido muito. Eu também. Até a história do Neymar pagar 150 mil euros ali para ele e tal, também Sim. Achei uma palhaçada. Jogo de cena, né? Jogo de cena total, né? Terrível, né? As pessoas se acham donas, inclusive esse circuito de executivos, empresários muito bem-sucedidos, o cara que assediou no elevador, ele saiu correndo, fugindo, não sei se você viu a cena, Vi. E entrou no seu carro, que deve ser um carro de, sei lá, 200 mil, 300 mil reais ali. Eles se acham no direito de, né, Sim. chegar chegando em todo mundo. É muito triste isso. Ainda a gente vê esse tipo de comportamento, e a nossa reflexão da desconstrução dos nossos antigos arquétipos machistas de uma sociedade bastante arcaica ainda estão presentes. Isso que assusta. 2024 é necessário uma campanha educativa que venha desde as escolas, acompanhando esse processo da desconstrução do patriarcado e a inserção de novas relações sociais que fazem parte do mundo moderno, do mundo civilizado que a gente quer. James Onig aqui no 11 News. James, conta uma coisa para mim que eu tô assim, não tô entendendo direito. Eu vou mostrar uma foto aqui da família real britânica, que também foi manipulada por, não sei se por inteligência artificial ou por Photoshop. O que está acontecendo? Que fofocas são essas? Que crise é essa? A família real britânica ela tem uma carência, né? Mas precisa estar sempre ali. E agora tem o fato do rei Charles, ele está abrindo a doença que ele tem, que é um câncer, né? Publicamente, porque é coisa que a família não parece que não costumava fazer, abrir a intimidade e tudo mais. Conta um pouco para a gente, que crise é essa? O Conde, essa crise, na verdade, ela está muito relacionada com o processo sucessório. Por quê? Quando a Rainha Elizabeth II faleceu, muitos acreditavam que o trono já ia passar para o filho mais velho do Charles, para o marido da Kate Middleton, que logo ele seria o rei. E não foi assim. Então, muitos enxergam... Podia legalmente acontecer? Olha, Conde, eu não tenho a
a sutileza técnica disso, mas eu acho que podia. Aqui é achismo. Mas, enfim, quando o Charles assume, muitos que entendem de realeza e que eu acompanho, assim, mais na base da curiosidade, estão dizendo que é uma coroa tampão, que é um período tampão, porque o Charles também pode preparar um filho e pode abdicar a qualquer momento. Então, o que está por trás disso tudo, Conde, um pouco, dessas montagens, fotos, é essa especulação de que o que tinha sido especulado no falecimento da rainha está virando verdade. Se realmente a doença evoluir ou, infelizmente, passar para um estágio muito grave, talvez ele vai ter que abdicar e o filho vai assumir. Mas quando o filho vai assumir, aparece um problema de saúde na Kate Middleton. E esse problema de saúde que ela teve está sendo guardado às 7 chaves. Então você percebe que é uma sucessão de fatos. Vem o Charles, abre que está com problema de saúde, que precisa de tratamento. Volta essa especulação de que, mais uma vez, o filho pode ser coroado. E a esposa do filho, ou seja, a rainha consorte, ou a futura rainha consorte, ela também está doente, gerando especulações. Eles têm um problema com a esposa do Rei Charles também, que tomou o lugar da Diana, né? Que, enfim, isso. Aquele imbróglio lá. É muito dinheiro, é muito patrimônio que eles têm, né? E eles, inclusive, são financiados pelo povo britânico com os impostos lá, não sei quantos bilhões eles recebem por ano, é uma coisa... Sim. Existem aqueles defensores da coroa britânica, Conde, que falam exatamente na ideia de uma coisa parecida com poder moderador, que nós estudamos na história do Brasil, que a coroa tinha, essas coisas mais antiquadas. Mas nós sabemos muito bem que a coroa ela é muito forte, principalmente em relação também às Forças Armadas, que eles devem fidelidade a eles. E, por exemplo, vamos pegar um caso de geopolítica. A Commonwealth, a Comunidade Britânica das Nações, formada por países e estados que eram antigas colônias britânicas, elas mantêm uma certa coesão em tratados econômicos. A rainha, por exemplo, ou melhor, o atual rei Charles é rei do Canadá também, é rei da Austrália. Então, a presença deles é uma ponte, e isso tem que ficar claro para todo mundo. Eu sempre reforço isso na minha cabeça, Conde. Por quê? A presença da realeza é uma ponte para questões econômicas de fundo. Ou seja, eles trabalham como se fossem representantes comerciais do grande capital britânico, seja ele financeiro ou industrial, deixando as portas abertas para a inserção desse capital em antigas colônias e nas suas circunvizinhanças. Portanto, eles são um cartão de visita e muita gente entende que eles são importantes por causa disso. Eu fiquei pensando aqui, como no Brasil a gente acorda pensando em golpe, né? Almoça pensando em golpe, vai dormir pensando em golpe, até hoje, né? Não tem jeito, né? Tem uma parcela da população brasileira que é golpista mesmo, né? Eu fiquei pensando no Reino Unido, né? Ali a família real funciona como anteparo para golpe ou como um convite para golpe, James Onig? Faz sentido essa pergunta? Faz todo sentido o que você está falando. Todo sentido. O movimento republicano, ou seja, antimonarquista no Reino Unido, é muito pequeno. Porém, nas últimas décadas, ele vem ganhando uma certa força em função justamente do questionamento desta forma organizacional que une Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e a Escócia. A Escócia voltou a ter um movimento autonomista muito forte. A Irlanda do Norte, o sonho dos católicos da Irlanda do Norte é se unir à Irlanda livre, né? E o País de Gales, vamos dizer, é o que menos apresenta problemas neste momento. Mas muita gente continua ainda pensando que a família real ela é a força que une isso. Por casar com nobres de outras regiões, através de casamentos, todos os títulos da nobreza, Sir, Conde, Visconde, etc., etc. E aqui me permitam a palavra, né, todos esses parasitas, né, que a gente sabe que estão sempre por lá. Me chamou de parasita aqui na cara dura, né? Conde, esses parasitas. Onig, meu Deus!
Gustavo Conde, me faça isso, pelo amor de Deus. Não me derruba. Ai, só você mesmo. O meu conde não é esse conde. O meu conde é plebeu. É plebeu. É plebeu. E aí, o que acontece? Esses camaradas, eles precisam dessa monarquia como forma de coesão, mas ela vem perdendo muita força e tem virado uma coisa que eu chamo muita atenção dos meus alunos às vezes, sabe? Virou coisa de tabloide, né? Lembra, Conde, aqueles tabloides? É só o tabloide que cobre a família real, né? O dia inteiro. Tabloide. Isso virou uma coisa caricata. E tem um documentário, onde me foge o nome, que fala, inclusive, que eles sustentam os tabloides. E os tabloides sustentam eles, quer dizer, uma relação mutualista, porque eles dão imagem e eles devolvem na forma de prestígio. Olha, tem algumas pessoas aqui no bate-papo que estão estranhando, né? Vocês estão falando da família real, mas que coisa cafona e tudo mais. Não, mas é isso mesmo, a gente tem aqui, é um programa, enfim, é um programa jornalístico. Agora, sim, o James O'Neill tem essa categoria, vamos dizer assim, essa sutileza de trazer o problema estrutural para isso. A esquerda tem vergonha de falar da família real, né? Não podemos ter. Horrorosa, né? Abaixo. Agora, tem a análise do Onig, essa sutileza da questão da economia. É isso que é importante que a gente debata aqui também. Agora, você quer completar, querido? Não, brincar um pouco, exagero que eu vou falar, para os nossos amigos do chat que estão as amigas, antes de enforcá-los, vamos conhecê-los, né? Vamos conhecê-los antes de guilhotiná-los, né? Alguma coisa assim. Onig, agora vamos para um assunto realmente que também interessa demais à esquerda, né? Diferentemente da família real, mas a família real é colonialismo na veia, né? Aliás, Israel é produto do Reino Unido, né, Onig? Pronto, você botou a tampa na nossa panela. Os acordos Sykes-Picot do final da Primeira Guerra Mundial entre ingleses e franceses, que fatiaram com a anuência da coroa britânica, na época a França já era uma república, mas com a anuência da coroa britânica, fatiaram todo o Oriente Médio. E ao fatiarem o Oriente Médio depois da queda do Império Otomano, abriram as portas para o surgimento do Estado de Israel algumas décadas depois. Tá aí, então vamos falar de Gaza e da tradicional, habitual, recrudescente comportamento do Netanyahu de querer sangue o tempo todo, né? O tempo todo. Eles acabaram de atacar um hospital, o maior e único que sobrou lá em Gaza. Acabaram de anunciar também mais 90 mortos. Eles anunciam 90 mortos, não 90 assassinados, né? O próprio governo israelense, a própria porta-voz ali das forças de ataque, não de defesa, de Israel. Essa situação, nós estamos em pleno Ramadã, né? A situação em Rafah, que faz com que o circuito geopolítico balance, porque se Netanyahu entrar em Rafah, como ele está prometendo, vai ser algo para além da nossa imaginação no que diz respeito a banho de sangue, que é o que ele está promovendo lá desde 7 de outubro. Fala para a gente desse processo. O Conde, a situação virou muito para pior nos últimos dias, porque as incursões que eles estão fazendo em Rafah já são incursões muito violentas. Incursões que eu digo, as tropas entram, dão um ataque em uma determinada localidade e saem. Então isso já é bastante violento, já tem criado problemas. Tem um outro dado que esta semana, mais uma vez aterrador, metade da população da faixa de Gaza está em situação de fome constante. Metade. 1,1 milhão de pessoas têm fome o dia inteiro. E não preciso aqui dizer para a nossa audiência que são mulheres, crianças e idosos, além dos homens adultos sempre. Mas tem um detalhe maior ainda. Eles estão emparedando com essas atitudes, empurrando para o corner a relação política e diplomática deles com os Estados Unidos. Eu não acho que vai haver rompimento entre Estados Unidos e Estado de Israel. Aliás, muito longe disso. Porém, num ano eleitoral e num ano onde as questões como, por exemplo, Ucrânia e Rússia ainda estão pendentes,
é muita ousadia vamos dizer assim, é muita crueldade, é muita maldade que esse Netanyahu queira empurrar a situação para este lado. Ou seja, ele está pressionando o governo dos Estados Unidos a elevar o tom numa possível repreenda para que no futuro eles usem isso também, não só do ponto de vista eleitoral, mas para dizer que um dia eles fizeram alguma coisa. Opinião nossa, já é muito tarde. A tragédia se concretizou, está se desenrolando a olhos vistos. Então, o importante que eu vejo agora é que essa iminência, essa possibilidade de atacar em Rafah se transformou num teste de força. Eu diria até de uma queda de braço. Eu vou atacar Rafah e os Estados Unidos vão ter que engolir. Isso pode sim gerar uma situação grave também internacionalmente. O Netanyahu está nitidamente desesperado com seu próprio fim, né, Onig? Porque sim, ele sabe que quando esse genocídio for interrompido por alguma razão, ele vai para a cadeia, né? Como criminoso e como pária, não só internacional, porque o povo israelense também detesta o Netanyahu, eles querem a saída do Netanyahu, é uma situação ingrata para todo mundo ali. Eu queria que você comentasse, Onig, sobre... Eu vi informações em agências internacionais que o Hamas está querendo fazer uma negociação de paz e de cessar-fogo com troca de reféns e prisioneiros e tudo mais, e Netanyahu não quer, simplesmente. Confirma isso e como é que fica agora? Quer dizer, se o Hamas está querendo fazer, como é que vai resolver essa questão? Quem que pode interferir nesse processo? Os negociadores internacionais que participaram dessas conversações notaram que o Hamas tem essa predisposição justamente para poder permitir uma reorganização dos fluxos e redes na região de Gaza, ou seja, o abastecimento mínimo da população. Eles tinham sugerido 120 dias, e Netanyahu disse que 120 dias era um período longo demais, que daria para o Hamas se rearmar e voltar a contra-atacar ou atacar mais uma vez Israel. Então, eles querem fazer em doses mais curtas, em períodos mais curtos. Eles querem 7 dias, troca-se prisioneiros, espera-se mais um pouco, mais 7 dias. Mas isso, Conde, não precisa pensar muito, né? Na medida que isso não for implementado, um errinho que acontecer numa troca de prisioneiros, volta todo o massacre. Então, é importante levar em conta aquilo que o Hamas está pedindo, e é importante que os negociadores internacionais pressionem o governo israelense. O que eu sinto falta com um humilde professor é que nessas negociações elas estão muito diplomáticas. Precisa alguém bater na mesa com esses caras. Alguém gritar, falar, oh, parou, isso aqui não está para brincadeira, não é? Já não dá mais, já há muito tempo perdemos o controle. Mudar o tom, né? Mudar o tom. O Lula fez em parte isso na reunião com os ministros lá, mas eu acho que ele tinha que ter sido mais contundente ainda, porque senão os ministros não vão entender o que está acontecendo. Onig, vamos trazer outros temas aqui importantes. Eu quero aproveitar, aqui nós temos 10 minutos, para falar da vitória do Putin na Rússia e da situação política nos Estados Unidos. Estava aqui falando com, não sei se foi o Foleno ou o Casalino, né? Que é uma vergonha para o mundo os Estados Unidos não conseguirem impedir que um criminoso como Donald Trump, sonegador, golpista, fraudador, que ele não seja candidato à presidência. Eles vão ter que assumir, vai ganhar. Quer dizer, a expressão dos Estados Unidos, isso. Vamos começar pelo Putin na Rússia. Que balanço que você faz dessa vitória dele? O Conde, por mais que existam críticas de se transformar numa autocracia, praticamente candidato único, que foi um momento de auge das forças putinistas, politicamente falando, a imagem de Putin já colou na história do país muito mais que qualquer outro governante. Daqui a 50 anos, vamos continuar falando de Lenin, Stalin e Putin. Impressionante, né? Impressionante. Mais que Stalin na presidência. Não, é impressionante. E a gente não conhece muito
aqui no Brasil e no Ocidente, os mecanismos de funcionamento da democracia russa, se assim podemos chamar. Mas ela é um Estado muito grande, Conde, com diversas hierarquias territoriais. A principal hierarquia é o Oblast. E o que significa o Oblast? É como se fosse um Estado da Federação, um Estado do Brasil. Alguns são repúblicas autônomas, outros são oblasts. E o que acontece é que Putin tem gente em todos eles. Ou seja, o putinismo não é uma questão federativa só. O putinismo é uma questão local. Então, existem localidades que ele é muito forte. Eu chamo a atenção para quem está assistindo a gente de que Putin tem força, inclusive, na Chechênia, que ele mesmo atacou e oprimiu. Lógico, existem revoltas, pessoas muito revoltadas ainda com ele lá, mas uma parte da elite chechena, a elite política e dirigente, aderiu ao putinismo e governa aquilo lá como eles queriam governar. O Putin tem essa questão estratégica muito bem colocada. Ao mesmo tempo, tem um detalhe... Mas ele é um sujeito extremamente habilidoso, né? Um dos mais do século XXI. Né? Muito, muito. O Putin, ele tem essa capacidade muito... Ele é muito astuto. E no caso desta eleição especificamente, o fato da guerra potencializou os votos, digamos, que ele talvez não teria, porque os russos têm essa visão da mãe Rússia muito forte. Então, em período de guerra, não está na hora de mudar. Isso potencializou o número de votos, e isso transformou o Putin nessa, mais ainda, né, Conde, nessa figura histórica que a gente tanto conhece. Pois é. E vamos pular, então, para os Estados Unidos. Eu quero que você fale um pouco desse bastidor ali, da incapacidade do Biden. Enfim, isso aqui é quase que chovendo molhado, como se diz popularmente, sim, mas eu acho que é uma vergonha tão grande para os Estados Unidos, né? Uma situação tão humilhante. Será que a Europa enxerga assim o Trump? Enxerga assim, porque existe uma coisa incrustada dentro do pensamento europeu, que os americanos são o lado brega, né, do que sobrou da civilização ocidental. Eles são over, né, como diriam. Eles olham para os americanos como amigos, mas não entendem muita coisa da mentalidade estadunidense, especialmente do pós-Segunda Guerra Mundial. O que eu quero dizer com isso, Conde? Trump está construindo um discurso assustador. Ele está ameaçando a democracia americana com um vocabulário aberto, sem papas na língua, dizendo algumas coisas. Talvez eu precise agir como ditador, vou expulsar os imigrantes. Banho de sangue. Banho de sangue. Agora, a última dele era, como é que é? Eu vou precisar mudar um pouco as regras quando estiver no poder, ele vai querer mandar no país. Olha, tem um monte de... desafiou o sistema de justiça estadunidense, dizendo que vai soltar todos aquelas pessoas que invadiram o Capitólio. Obrigado, você sanou meu branco. Sanou o branco que me deu aqui na cabeça. Ele começou a correr atrás de uma eleição que ele acha que ele vai ganhar facilmente. Isso está muito claro nas falas dele. Porém, hoje ou ontem saiu um artigo do Paul Krugman que diz o seguinte: não mexa com os imigrantes. Eles são o motorzinho da nossa economia. Pode não ser um motorzão, mas eles são o motorzinho da nossa economia. Se mexer com eles, vai ter problema. Associado a isso, os índices econômicos dos Estados Unidos, vistos por institutos estadunidenses, são muito bons. São muito bons. Inclusive, Conde, a questão do emprego nunca foi tão baixo. Lógico, a gente pode discutir num outro momento a qualidade do emprego, que é péssima, né? As condições de trabalho, salários, mas as pessoas estão trabalhando em 2, 3 empregos e eles precisam, porque estão passando por uma recomposição do sistema de serviços desde 2008 da crise. Olha só quanto tempo está demorando, Conde, para reconstruir a economia. Olha quanto tempo demorou. Então, Biden pode usar isso, o discurso violento dele, mais essa questão importante e séria da economia, como uma força para pressionar o seu eleitor a ir votar
para garantir que os Estados Unidos não caiam nesse engodo chamado Donald Trump. Eu acho que você coloca uma questão aqui que é assim, não se pode cantar vitória antes da hora também. O Trump, ele ainda não ganhou, né? Praticamente tá tudo bem, favorito e tal. O Biden também colabora muito para que o Trump logre êxito nesse momento, mas precisa, né? Precisa abrir as urnas e ver todos ali os delegados que vão votar, na verdade, né? Porque pode acontecer uma zebra, né? O Biden pode ganhar. No fim das contas, o sistema americano é tão exótico. Pulverizado, né? Pulverizado, a cédula é complexa, porque você pode estar votando por uma coisa do seu condado, além da eleição federal. Você pode estar votando por uma coisa do seu estado, além da eleição federal. Então é bem complexo, sim, o sistema eleitoral deles. Ô, Nig, para terminar, 1 minuto para você falar do Milei, 100 dias do Milei. Ele fracassou, né, nos projetos que ele tentou apresentar lá, todos foram rechaçados. E aí, tem futuro o Milei ainda? Como é que vai ser? Não tem futuro. Desse jeito não tem futuro. Eu vou sustentar esse minutinho que a gente tem em 2 focos importantes. Primeiro, Conde, a mídia está vendendo assim, 50% aprova o Milei. Não é isso. Pegar a pesquisa e olhar direitinho, é 50% contra os outros 50%. Quer dizer, quem está votando no Milei, você estava falando isso agora há pouco. Não lembro se foi com o Foleno ou se foi com o Vinícius. Os caras odeiam o pobre. Essa é a verdade. Eles têm essa questão de odiar os pobres. Isso na Argentina é muito forte. A extrema-direita argentina renasceu, gente. A vice-presidente é uma negacionista da ditadura. Então a gente não pode esquecer disso. Então, politicamente, ele está entrando num fracasso porque ele não tem maioria no Congresso. Economicamente, a inflação baixou. Jesus, pelo amor de Deus, a inflação baixou porque ele zerou a atividade econômica. O país está parado. O país está parado. Ele não zerou a inflação porque ele conseguiu mágica e, olha, nós conseguimos melhorar o país. Mas a inflação zerou ou não? A inflação? Não, longe disso. Ela baixou só um pouco. Só baixou um pouco. Baixou. Mas o que acontece? No acumulado de 12 meses, ainda é altíssima. Né? E agora eles estão pressionando alguns agentes econômicos para liberar o dólar de novo, porque eles vivem um regime chamado cepo. O que é o cepo? Não permitir venda de dólar em grande escala. E aí, lógico, né, você vai ter a hipervalorização, acontece a desvalorização do preço, até eles acumularem o número de dólares possíveis de estabilizar a economia e oferecer no mercado de novo. Então, a situação está dramática. E eu vou aqui trazer um último detalhe, aproveitando a sua paciência. Meus parentes que moram lá falam que a situação é ridícula. Os governadores das províncias já estão pensando de novo naquela história de moeda da província. Teve um governador de uma província, que eu não vou lembrar o nome, que falou, se ele não mandar recurso para cá, eu vou cortar o gás, que exporta gás para a região de Buenos Aires. Olha só onde está chegando a Argentina. Ele pode estar colocando a Argentina numa guerra civil, né? Pois pirado. É o Chuck. O Milei. Ele é parecido com o Chuck mesmo, né? Olha, o Fernando Bai está dizendo que a Inglaterra nem Constituição escrita tem. Lá o rei nem precisa do artigo 42, tudo de boca. Obrigado, Fernando Bai. Edson Antunes, você assiste aqueles programas de reformas de casas na TV e você que o trabalhador é latino. Você vê que o trabalhador é latino, né? Exato. É uma situação delicada, não pode mexer com os imigrantes. Agora, a situação, é isso que eu digo, é uma vergonha para os Estados Unidos estarem numa situação dessa, inclusive de violação a direitos humanos. Você viu que, acho que os próprios Estados Unidos pediram para que os países vizinhos do Haiti não deportassem mais haitianos, sendo que ele está deportando, é porque a situação no Haiti também é gravíssima, né? Aliás, precisamos falar do Haiti. Vamos ver se na semana que vem a gente traz esse tema aqui, porque é uma situação dramática também. Olha, gente, obrigado pela presença aqui, sempre muito qualificada, virtuosa de vocês aqui no chat, no bate-papo. Obrigado pelas colaborações, pela audiência, pelo carinho. Deem o like, não esqueçam do like, não esqueçam de se inscrever no canal. James Onig, você se inscreveu no canal, James Onig? Já, meu nobre conde, já me inscrevi.